E aí pessoal, mais uma vez flodando o YouTube para bater um papo sobre algumas coisas que eu tava lendo, né? Inclusive sobre essa parada de ter passaporte e carteira de motorista de devedor. Bom, pelo que eu me informei, existem casos e casos. Só que é o seguinte, é um precedente muito, às vezes, muito complicado. Porque realmente tem gente que é safada e essa coisa não é nova. De reter um documento como um passaporte e uma carteira de motorista não é nova. O STF apenas ele oficializou e considerou constitucional essa parada. Apesar que realmente a Constituição hoje no país em nada é a mesma coisa, né? Vamos ser sinceros. Mas é uma parada que eu acho muito perigoso. Eu li uma matéria que realmente, se for o caso do cara usar a carteira como trabalho, isso não vai ser, ela não seria apreendida. Mas essa parada de passaporte e não poder participar de concurso público é uma coisa muito complicada. Porque na minha opinião de leigo e também uma pessoa que às vezes deve, às vezes não. Acho que é questão que a pessoa quando é pobre, e ela, às vezes por emergência, ela tem que se endividar. Acontece, entendeu? Mas às vezes tem pessoas que realmente elas abusam. Se você analisar bem, tem muita gente safada que realmente não paga certas dívidas por malandragem. E até se a gente tem, às vezes, um financiamento com taxas de juros elevadas, porque tem muito risco de calote. Isso aí é um fato, galera. Isso aí infelizmente, essas coisas acontecem. Agora, o que eu acho foda é se realmente houver abusos, porque sempre há abusos, cara. Se você analisar, sempre existem abusos de pessoas de autoridades que podem, digamos assim, usar esse artifício para tirar certas liberdades. Eu penso dessa forma. Eu acho que é casos e casos. Há pessoas safadas, tem pessoas safadas, mas tem pessoas que às vezes não pagam, não é porque elas são safadas, é porque às vezes não dá. Porque é muito fácil você só apontar o dedo para quem deve, dizendo assim que a pessoa se envergonha. Mas às vezes, por falta de condições, as pessoas não têm como honrar dívidas. Porque, primeiramente, tem que se levar em conta que pessoas precisam comer, pessoas precisam se alimentar, precisam do básico para sobreviver. Se ela tentar pagar tudo que ela deve, ela fica sem se alimentar. Ela fica sem ter onde morar, porque realmente as coisas no país são muito caras. São muito caras. Se você vê, a gente realmente vive num país pobre. Esse negócio de país emergente é eufemismo de é um eufemismo babaca para dizer que a gente não é tão ruim que nem outros países pobres, mas a gente é muito abaixo do que de outros países, tá? E é muito complicado uma pessoa não poder participar de um concurso público porque ela está devendo. Claro que é o seguinte, né? Porque você, sei lá, deixou de pagar um carnê de uma loja que o STF vai confiscar tua carteira e teu passaporte, e não é assim. Claro que qualquer dívida pode ser cobrada judicialmente, isso aí é verdade. Isso não é nenhuma mentira. Você pode muito bem cobrar por uma dívida até baixa. Existem maneiras, assim, várias e várias tentativas de você tentar é, reaver essa dívida. Mas é aquela coisa. Existem casos e casos. Eu acho muito complicado, ainda mais que a gente vive num país muito dificultoso e que qualquer arbitrariedade evita que a pessoa saia do país. Porque realmente é muito complicado. Se eu pudesse sair do país, eu não tava ligando pra dívida de ninguém, não. Vamos ser sinceros. Porque eu acho que muita gente tá desesperada e eu acho até válido tentar meter o pé dessa birosca. Não condeno, né? Porque, assim, eu considero casos e casos.
Eu acho que nem tudo tem que ser tipo assim de ferro e fogo, mas que eu entendo pessoas que se endividam e às vezes até para ir embora do país, se elas não vão pagar o que devem, porque tem gente que realmente é safada. Tem gente que realmente não paga não paga suas dívidas, não honra suas dívidas. Isso deve todo mundo estar ostentando, isso aí é fato. Mas eu acho que às vezes os bons pagam pelos maus. Aí eu não. Eu acho muito complicado esse tipo de coisa. Eu acho muito uma coisa muito complicada. Mas aí a gente entra numa questão que quando vê uma matéria dessa a gente também já se desespera, né? Ainda mais que a gente só lê um pouquinho, não entende muito, já porra, a STF já quer prender a gente aqui no Brasil, o PT já quer prender a gente aqui no Brasil para ditadura comunista. Mas é muito complicado mesmo essas paradas. Eu acho. Eu acho assim uma coisa muito ruim. Vamos ser sinceros, é uma coisa muito ruim. Agora, sobre uma questão que realmente de devedores. Que realmente, o cara ele não pagou as dívidas dele, está em protesto, está sendo cobrado judicialmente e tem empresas devedoras. Como a própria Americanas. É engraçado, eu estava vendo uma fala do Mercadante. O Luiz Mercadante, ele, ele falou que o BNDES não é hospital para salvar empresas, né? Socorrer empresas. Tá, eu até concordo. Eu acho que ingerência, incompetência de alguns empresários, de alguns gestores, os pagadores de impostos não deveriam arcar com a incompetência alheia, de terceiros. Tipo, a incompetência de meia dúzia de empresários não deveria penalizar milhões e milhões de brasileiros. Mas uma coisa é fato. Ele fala isso, mas o BNDES, pelo menos com o PT, ele é o hospital de republiqueta comunista, de ditadura comunista. Isso aí ele não fala. Isso aí não tem problema, porque Venezuela, Cuba, países muito mais pobres que o nosso país, devem as tampas, não tem previsão de desenvolvimento de nada, e o cara mete coisa lá, obra lá. Oh meu Deus, isso aqui foi traição do teclado. E aí, não, tá tudo bem, tem que ajudar os. É merda mesmo, tá tudo dando certo e o dedo escorregou aqui. Ah, mas aí não tem problema. Não, isso aí não tem problema. Republiqueta comunista não tem problema nenhum. Agora realmente, empresas, se você for ver o lado prático da coisa, realmente existem formas, eu acho que existem formas de você tentar resolver essa questão da Americanas, que realmente os sócios eles têm condições de injetar dinheiro nesse negócio. Da Ambev e tal, tem outras empresas que podem injetar dinheiro na própria Americanas. Os sócios da Americanas eles são ricos pra pô, eles têm muito, o patrimônio deles é muito maior que a dívida da Americanas e eles não vão passar fome. Eles vão continuar com a boa vida deles e tudo mais. Porque eu acho que existe uma questão aí que eles estavam esperando o governo socorrer. Eles já estavam achando que realmente o governo seria, por exemplo, como o governo dos Estados Unidos em 2008, que salvou a GM, salvou a Chrysler, que teve aquela quebradeira por causa dos bancos, né? Do Lehman Brothers, né? Aí a galera começou a tirar dinheiro a rodo dos bancos. E aí, meu filho, o banco é o seguinte: o banco ele não tem grana para pagar todo mundo. Ele vai pegando de um, de outro e vai emprestando para um para outro. O banco é assim.
E existe até um acordo, o acordo de Basileia, que o banco não pode fechar o dia negativo. Ele, senão ele vai ter que pegar emprestado contra o banco ou com o Banco Central. Isso aí, pelo menos, é um fato. Aí, meu filho, quando quebra um, quebra outro, que é um efeito cascata. E eu tava vendo aí que Americanas, ela deve um monte de credor, inclusive credor pequeno, transportador, entre outros. Empresas, pequenas empresas e tal. E ó, você acha que eles vão ver a cor desse dinheiro? Não vão. Isso aí, meu filho, eles não vão, não. Eles não vão. Ó, porque daí, meu amigo, o cara não vai pagar. Você acha que vão reter o passaporte? O STF vai reter o passaporte dos sócios americanos? Vai, porque daí eles são devedores, né? Você acha que vão confiscar a carteira de motorista? Eles vão, caralho, vai confiscar do cara que tá devendo pensão alimentícia, do cara que tá devendo aí, a empresa dele quebrou e ele se ferrou, é, não deu conta de pagar alguns financiamentos. É gente pequena aí que vai ser sancionada. Agora, gente graúda, meu amigo, eles mocosam o patrimônio deles em algum outro lugar, eles vão embora, eles vão dar o foda-se e que se dane os empregos, se dane o impacto, porque se você vê uma cadeia muito grande de, de, de logística, porque não é só o aluguel, tem um aluguel, tem os funcionários, tem os contadores, tem os fornecedores, tem muita coisa, cara, muita coisa. Os shoppings mesmo, porque o empreendimento no shopping center ele é caríssimo. Na minha cidade tem um arremedo de shopping, que é um anexo a um supermercado, e metade do espaço é vazio. Porque é um aluguel caríssimo, mas também a estrutura de um shopping é uma estrutura muito grande, muito cara de manter, e por isso que é caro. Não é só porque o dono do shopping ele é ganancioso, porque ele não gosta de pobre. Não é isso, é caro mesmo. Construção para se pagar o investimento é uma grana moada, filho. Você pensa, é uma obra que demora, por mais que eles usem técnicas de construção rápida, um shopping demora. Aí o que acontece? A Americanos ela deve para os aluguéis para o shopping. E os shoppings já querem despejar os pontos da que tem Americanas. Aí pensa, tem muitos estabelecimentos que funcionam Americanas, muito provavelmente é aluguel. Porque a maioria dessas grandes empresas elas não são donas do imóvel. Elas pagam um aluguel pro proprietário ali, faz um contrato de alguns anos e quando não dá bom e tem outros lugares onde se mudam. Muitas empresas se mudam de local e entra outra empresa e aí vai. Você acha que, por exemplo, esses donos de imóveis estão deixando de ganhar? Você acha que o investimento deles que imóvel hoje nesse país, cara, não é qualquer um que tem não. Aí o cara, você acha que um ponto grande como americano será alugar quanto? Aí o cara tá só no prejuízo, porque às vezes para algumas famílias a fonte de renda deles é alugar o ponto. Alugar o ponto ali, ele constrói o terreno dele, constrói um ponto e ganha dinheiro com aluguel. Aí de repente a empresa não te paga mais o aluguel que você faz. Vai ter que entrar na justiça. Ou com ordem de despejo. E aí? Mas o que é mais fácil? Porque daí essas empresas grandes como americanas, eles têm advogado, eles têm uma equipe jurídica que vai postergando, vai fazendo um acordo. Agora você que é pobrezinho e deve aluguel, proprietário imobiliário aí, ela te escorraça, chega com reintegração de posse, com ordem de despejo e taca das coisas na frente da casa e te tira de lá escorraçado. Vai, ou se não entra na justiça contra você, bota teu nome no pau. Você e tem muitos imobiliária ainda exige fiador ainda.
Se você não pagar, ainda coloca outra pessoa no pau junto. Porque daí se você não paga, a outra pessoa tem que pagar, ela tem que pagar no teu lugar. Então vai o nome dela e vai a protesto também. Aí entra nas medidas judiciais. Aí, por exemplo, pode caçar a carteira de motorista de algumas pessoas. De muitos fiadores, avalistas. E aí, meu amigo? Que aí, por exemplo, o que eu denota-se aí é que o pobre que toma no nariz. Quem se fode nesse país, é claro que não tem, você tá com um papo de esquerdista. Não, isso não tem nada a ver com comunismo, com direita, com esquerda nenhuma. É um fato que a gente tem que reconhecer. Quem que se fode nesse país? É pobre, porra. Quem toma no cu nesse país é pobre, não é rico. Assim, de alguns ricos sim. E isso aqui, a intenção desse vídeo é nem ficar tentando criar a animosidade entre classe social. Não é isso. Mas é reconhecer, galera, que realmente a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Muita gente que trabalha em Americanas, nas lojas americanas, às vezes o cara, pô, aquilo ali, se tirar isso ali dele, até ele se inserir no mercado de trabalho, é muito difícil, cara. É muito difícil, muito complicado, tá? E a pessoa, ela entra em desespero. E você acha que, por exemplo, beleza, o mercadante, ele tá cagando para americanos, ele falou para só se virarem aí, tá? Mas, se de repente houver um fechamento geral, meio que não vai afetar, vai ser um efeito cascata. Porque a estrutura da Americanas é uma estrutura muito grande para fechar, acabar da noite pro dia. Isso aí vai prejudicar muito pai e mãe de família, cara. Muita gente pobre, inclusive. Vocês acham que eles se importam? Na verdade, eles até vão usar isso para explorar a desgraça. Eles gostam disso. Aí o que que acontece? O desespero do governo atual não é nem tentar resolver essa questão, é tentar explorar a desgraça alheia. O próprio Lula falou: o mercado não falou nada da Americanas. Um monte de gente querendo a cabeça do Lehman, né? Aí, meu filho, o que que acontece? O que que acontece que hoje o governo atual é o seguinte: o Bolsonaro não. Acho que o Bolsonaro nem é o foco do vídeo de hoje. Do vídeo de agora. É falar do Lula. O que, que o Lula tá? O Lula tá eternamente em campanha. Como todo bom político, ele ele não visa o presente, ele viu o que? O amanhã. Porque o tempo passa e o poder ele tem que continuar. O poder exercido ele não tem que ser só o presente, tem que se estender ao futuro. Ou ao futuro próximo. E o futuro próximo já é de novo eleição. O Lula pode estar numa idade até bastante avançada, do ponto de vista prático, que hoje 77 anos é uma idade já um pouquinho avançada. Beleza, mas e que ele não vai ter tanta condições de ficar até 2030 concorrendo à eleição. Mas o cara já está visando substituto, já está visando a perpetuação do poder pelo PT. Por que eles querem baixar o juro a qualquer custo? Porque o negócio não é o seguinte, beleza, a Selic é 13,75, tá. Baixar para 10, para 9, até 9%, eu acho até razoável você fazer uma baixa gradual da taxa de juros, né? Visando realmente a questão da economia. Porque, beleza, deixar a taxa lá e só avisar o rentismo dos caras e foda-se quem aí, beleza, só acionista se dá bem e realmente você vai pagar caro para comprar a carroça de um automóvel financiado, que ele é alienado, e se ele é alienado você não pode nem vender, ele não é seu, ele é do banco, você tá pagando pelo direito de usufruir esse carro. Sei lá, você tá pagando, financiando um carro bem básico, desses bem barrelinha que vende nessa droga desse país.
Uma motinha, você está financiando, você paga. Ele é do banco, aí você paga a amortização e os juros do veículo. Mas quando você for ver no final, você paga. Você está pagando duas, três vezes o valor. Aí o banco ainda capitaliza dinheiro dos outros, né? Como uma forma de ele ganhar dinheiro e ele não tirar do dele, ele pega dos outros ainda. Por exemplo, eles emitem fundos imobiliários, alguma coisa assim, alguns produtos bancários, pega o dinheiro da pessoa, de outra pessoa, ele pega o dinheiro para dar para a pessoa que precisa do crédito. E aí depois vai repartindo o lucro com o banco e com ele, e com essas pessoas. Assim. Aí o que acontece? O cara paga o juro da porra. Porque daí tá falando, você tá criticando o PT porque ele baixar os juros, você é amante dos juros, é bom ter juro alto? Não. Até porque eu estou falando para pessoas minimamente inteligentes com um QI acima de pelo menos 80 pontos. Realmente, juro alto é péssimo, filho, porque você estagna a economia e nada vai para frente. Realmente, aí, pô, o cara não posso ter o. Eu fico dependendo de transporte público, porque eu não tenho grana para financiar um carro, porque o juro é muito alto. Tô, eu não posso viver de aluguel nem financiar uma casa, então meu sonho da casa própria não vem. Aí quando vem, o cara vai passar uma geração inteira, né? 30 anos pagando imóvel e o banco ganhando ganhar dinheiro. E se você for desempregado, tu tá fudido. Realmente é um fato. É um fato que juro alto a economia fica muito restritiva. E realmente, quando tem deflação, realmente, é porque não tá dando consumo. Porque ninguém tá consumindo, ninguém tá comprando. Isso é uma merda. Tá uma merda. Eu não compro, você não vende, fica tudo parado. Fica tudo parado. Mas aí que tá, a galera. Porque o brasileiro ele não entende o porquê das coisas. O brasileiro é o seguinte, e a mídia sabe disso, que nem por exemplo a matéria que eu comecei falando, né, dos devedores, o STF julgar constitucional tu catar a carteira do cara, o passaporte do cara, o cara não pode nem fazer concurso. Aí, pô, a pessoa já leu aquele enunciado, aí a pessoa, porra, mano, tá fudido, cara. Está fudido, cara. Vamos tomar, eu não vou nem me dirigir se eu não pagar uma conta. Daqui a pouco eu vou metendo a gente na cadeia. Eu acho que daqui disso pra botar alguém pra cadeia por dever é um pulo, né? Seria engraçado, curioso. Um homicida, uma pessoa que é condenada por furto ou roubo, ela sai pela porta da frente e se você não pagar, sei lá, o carnê de mudar das Casas Bahia, tu vai em cana. Seria minimamente curioso, mas assim, esperando esse país amaldiçoado, eu não duvido de mais nada vindo dessa nação estranha chamada Brasil. Tá? Galera, vamos ser sinceros, vamos ser realistas que os caras eles são capazes de muita coisa. Tá bom, eu concordo que realmente tem coisas que são muito complicadas e realmente os caras eles pegam pesado. Mas aí, galera, é o seguinte, se você for analisar bem, o que eu ia falar? Realmente, o juro alto é uma merda. Mas o que acontece? Se você baixar muito o juro, você coloca muito mais dinheiro circulando. Se a gente entender o que é a premissa da oferta e demanda, quanto mais dinheiro circula, menos ele vale. Simplesmente a impressão de dinheiro, a oferta de crédito, beleza. Aí você que realmente é um mal pagador, ele vai, porra, vou financiar um carro, se não pagar, foda-se, o juro é baixo. Porque realmente os juros são altos, realmente às vezes vai até proteger o investimento que você está dando. Imagine só, você vai emprestar dinheiro para uma pessoa que não paga, que é um mal pagador, você vai ficar com medo. Você emprestou dinheiro alguma coisa para um nó cego, é a mesma coisa.
Você emprestou alguma coisa, um jogo, um disco, um livro para alguém, a pessoa nem sequer devolveu ou devolveu estragado, é a mesma coisa. É muito complicado. Tem gente que financia um carro, se não pagar, o cara vai andando com o carro peidado até a justiça e a ver de volta. Até o banco tomar de volta, até a busca e apreensão. Esconde o carro, vai andando com o carro até cair na primeira blitz. Aí a seguradora vai lá, pega o carro de volta e mete no leilão. E o cara, foda-se, pelo menos eu nem. Tem muita gente que anda no veículo assim. Aí às vezes o veículo tá tão zoado de débito que o cara que a empresa até sucateia o carro. Às vezes o carro tá mais ou menos, o cara sucateia o carro, foda-se. Então é assim, cara. Não é muito complicado, a gente tem que ver muitas questões, desde o da pessoa que é malandra, às vezes a pessoa que está passando por verdadeiras dificuldades, porque realmente é muito fácil você apontar dedo para os outros. Ah, fulano é safado, fulano é isso, fulano é aquilo. Às vezes a pessoa passa por momentos, às vezes é desemprego, ou uma questão de doença, que às vezes a pessoa ela teve que tirar recursos do nada para pagar alguma coisa. Uma vez eu postei realmente, eu entrei no cheque especial. Eu tô no cheque especial. Cara, veio gente dizendo, porra, por que você entrou no cheque especial? Caralho, eu não sei o que, você era mais pra pegar com a agiota, que não sei o que. Porra, cara, era uma situação de vida ou morte. Vida ou morte. Não é que eu queria porque eu sou babaca, que eu sou doido, que eu sou louco, não. É que realmente as pessoas não entendem pô, a realidade do outro. Eu entrei porque eu precisei. Não me arrependo. Eu até poderia parcelar, entrar num acordo com o Banco do Brasil e parcelar a dívida. Só que daí o juro é 6% ao mês. Não ia compensar. Eu prefiro, vai entrar o dinheiro, eu vou pagar de uma vez, vou cobrir tudo. Vou ficar, vai ser uma merda porque realmente eu poderia usar o dinheiro para outras coisas. Tava pensando em usar o dinheiro que eu vou receber agora para comprar uma coisa legal pra mim, mas porra, não dá. Não dá porque realmente eu preciso também honrar minhas dívidas, porque é uma questão também de honra, cara. É uma questão de honra também. É questão de princípios. É uma questão de caráter. Que realmente se eu peguei, eu tenho que pagar. Mas às vezes as pessoas não entendem que às vezes certas situações exigem medidas imediatas. E tem até aquela parada, né? Que muita gente, principalmente esse pessoal que é coach, é financeiro, que tem tipo Natália Arcuri, Primo Rico, que é o Thiago Nigro, entre outros, cara, você tem que poupar isso, tem que poupar aquilo, porque você não pode gastar com besteira, porque não sei o que, porque você não tem que comprar nada, você não viva de aluguel, não tenha nada, não sei o que, pra você poupar dinheiro. Cara, acontece que às vezes pro afegão médio, pro brasileiro povão, cara, sobra mesmo fim do dinheiro, cara. Sobra mesmo fim do dinheiro, você não dá até pra comprar mistura. Aí você acha que o cara vai deixar de comprar o básico pra ficar poupando dinheiro, pra fazer investimento. Tem que ver a realidade do brasileiro. Tem que ver que realmente, pô, não dá, cara. Às vezes a pessoa ela precisa, ela precisa do dinheiro agora e ela precisa viver. Ela tem o direito não só a sobreviver. Então ela vai acordar, vai trabalhar e vai comer só arroz e feijão e ir para casa e dormir. E pagar só energia e água para malemar a internet. E aí o direito do coitado de ter um mínimo de diversão, de ter um mínimo escape, né? Futebolzinho, cervejinho, churrasquinho. Não pode. Não pode, nem direito. Porque às vezes você traz esse tipo de problema, aí a pessoa fala, e daí? Problema dela, ela que não foi competente, tem um emprego melhor, porque não estudou o suficiente, não trabalhou o suficiente, não é isso o suficiente. Porra, muita gente é aquela coisa, é o que tem. Entendeu? E muitas pessoas não entendem, cara. Muitas pessoas não entendem. E até esse pensamento materialista de julgamento, de dar dedo na cara,
A pessoa ela acaba não vendo que realmente é muito complicado você ser brasileiro, cara. É por isso que eu falo, o brasileiro ele vive no purgatório. O Brasil é um purgatório, é literalmente um purgatório. O Brasil ele é um purgatório. Você ser brasileiro hoje é você pagar todos os seus pecados. Por isso que o brasileiro, quando é uma pessoa correta, ela vai pro céu. Literalmente, ela vai pro céu. Porque você ser correto nesse país é muito difícil. Por isso que muita gente, para uma questão até de sobrevivência, ela vai, é, ela vai sendo malandro junto. Ela vai se adaptando. Ela vai vivendo na selva. Ela é na selva de pedra. Aí ela vai praticando o jeitinho, vai passando pra frente a malandragem. Aí eu falo, o brasileiro é um pouco criativo, que a análise de estudar brasileiro. Mas você vê tudo as gambiarra cagadas, por quê? Porque o brasileiro ele vive em umas condições tão fodidas que o cara tem que adaptar uma coisa pra ter. Entendeu? Que a NASA tem que estudar brasileiro, porque o brasileiro não tem nada. O cara vive tão na merda, tão na merda, tão na merda, que se ele não fizer nada, ele não tem nada. Ele não tem absolutamente nada. Vamos ser realistas. Muito brasileiro não tem absolutamente nada. Ele não tem nada, ele vive na merda, ele vai permanecer na merda. E é uma merda mesmo. Por quê? Porque o cara é aquela coisa, ele vive numa gambiarra. A vida dele é uma gambiarra, uma grande gambiarra. Por quê? Porque o cara ele tem que adaptar. É o jeitinho. Às vezes a gente tem que analisar o jeitinho que vai passando perna nos outros, ou o jeitinho que é para contornar uma situação. Não tá, vocês não estão vendo um jogo de carro? Um jogo de carro, o Gianzito ele gosta de um jogo de corrida. Ele falou de carros até no vídeo anterior e tal. Mas se você analisar bem, analisar as coisas como elas são, de maneira fria. Tem essa questão de automóveis, né? Que os militares nos anos 70 eles proibiram, literalmente eles proibiram você de importar um automóvel. As empresas elas não tinham os automóveis, beleza. Aí vieram os fora de série são gambiarras. Que empresas exploraram um grande nicho do mercado que ele foi tirado. Existiam os jeitos, né, para isso. Por quê? Porque realmente ela é uma coisa muito complicada, porque as empresas não podiam atuar. Se as empresas não podiam atuar, elas davam a forma delas, né? E é isso. O brasileiro ele se acostuma, às vezes não você entender, às vezes, galera, a gente se acostuma com o que não presta, justamente porque a gente tem que sobreviver. Às vezes tem que comer o que não presta porque você não é enganado para comer melhor. Você tem que viver de um jeitinho que você não consegue, às vezes você não consegue você não consegue sobreviver direito. Por quê? Porque realmente você não tem condições. Aí você tem que apelar para certas situações e é isso. É uma grande merda. É uma grande merda por quê? Porque você vive na questão que você tem que sobreviver. Então muitas pessoas não entendem a realidade do outro. Por isso que assim, você fala até assim, assusta, né? Pô, você é contra baixar os juros, mas baixar juros é literalmente você afugentar qualquer tipo de investimento. Galera, a gente vive num país que qualquer merda pode acontecer. Qualquer besteira. Cara, do nada eu vou tomar as coisas dos outros, vou proibir. Ou vou proibir o Uber. Porque o Uber não assina a carteira dos motoristas. Aí os caras é precário, passando fome, sendo explorado. Todo tipo de conversa. Beleza.
Mas a bronca com o Uber é até porque o Uber não é sindicalizado. O táxi, ele é sindicalizado. Porque o taxista ninguém assina carteira taxista. O taxista é autônomo. Agora o motorista o motoboy de iFood ou de motorista de Uber não é carteiro. O cara ali, ele usa a plataforma, mas ele faz o dele. Aí tá. Mas a minha bronca é porque realmente não é sindicalizado. É igual, por exemplo, a bronca que eles têm com polícia militar. Porque polícia militar não tem sindicato, é só isso. Porque sindicato eles não tem como ter controle. Que aí não vai ter direito à greve, tem entre outras coisas. Policial militar, bombeiro fizer greve, vai em cano. Não pode, é inconstitucional. Tá, tô fugindo um pouco aqui. Galera, é o seguinte, vejam bem, analisem bem. Por que eles querem controlar seus aplicativos? Justamente porque eles querem arrecadação. O governo federal, o governo vigente há mais de 45 dias, o que eles querem? Eles querem dinheiro. O Lula ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro para fazer populismo, já para aquele plano de se perpetuar no poder. Ele sabe muito bem que atacar a autonomia do Banco Central não é do dia para a noite, que ele vai, vou tirar o Campos Neto hoje, amanhã vou colocar o juro a 0,5%. Não é isso. Mas é o seguinte, o Lula, o Haddad, o Mercadante, e outras petistas, até o Boulos não são burros. Tem que achar porque esquerdista é burro, porque o Lula é burro. O Lula não é burro. O Haddad não é burro. O problema deles é o seguinte: eles é o meio deles, eles estão um pouco se fudendo. Eles sabem como agradar pobre. Mesmo pobre que é julgado porque ele deve. Ou porque ele não tem uma vida, a vida sem grandes luxos e nem quer apelar para as gambiarras, por jeitinhos. E aí, meu amigo, o que acontece? Ele chega nesse pobre, você tá cansado de andar de ônibus, tá cansado de viver de aluguel? É o seguinte, eu vou baixar os juros para você comprar a tua casinha, ou às vezes tem esses programas sociais para você ter uma coisinha, você ficar grato a gente, você sempre votar na gente. Ou graças a Deus você tem um carrinho para andar, ou porque o Lula, porque o Lula é bom, porque o PT é bom, porque o pobre tem dignidade, a empregada, sempre aquela chamando, a empregada doméstica indo para Miami, e a patroa não gosta, por isso tem que foder a vida da doméstica. Cara, isso tudo aí é conversa. Ele sabe muito bem como arredar a mentalidade do pobre, da pessoa que realmente é humilde, e nem é por maldade. Às vezes desconhecimento não é por maldade, às vezes por falta, às vezes a pessoa não teve a oportunidade que a gente teve de analisar as coisas de maneira crítica, entendeu? As pessoas não têm, a pessoa não tem esse discernimento, essa coisa de analisar as coisas com calma. Aí você chega nela, você vai falando as coisas de uma maneira, uma linguagem às vezes que assusta ela e a linguagem é uma linguagem mais fácil. E aí, meu amigo, por isso que tem gente petista até hoje. Porque daí associa o esquerdismo com burrice e tal. A pessoa, pô, porque esquerdista é burro, porque esquerdista é tapado, que é Zé Ruela, entendeu? Sempre essa coisa, mas nada diz aqui, porra, onde está a maior presença hoje da esquerda? Saúde e educação, cara. Saúde e educação. Também tem infiltração em igrejas, inclusive na evangélica. Não é tão presente, mas tem. Se você analisar, tem, cara. Tem, e aí a linguagem deles é uma linguagem mais fácil. A própria mentira, de certa forma, ela é mais agradável que a verdade. A verdade é nua e crua e desagrado. Então o cara quer o cara foda-se se vai aumentar a inflação. Vai aumentar o dólar, porque a gente vive num país dependente ainda de muita matéria-prima estrangeira. Para fabricar um produto no Brasil, você acha que, por exemplo, eu tenho a televisão aqui na minha casa, Zona Franca de Manaus. Um comedor de Araqui não toma televisão. Um cara que às vezes o cara come só peixe. Peixe, fala maninho, fala com esse puxado, meio. O cara montou minha televisão, tá vivendo lá legal, tá vivendo, trabalhando na Zona Franca. Tá. Mas os componentes da televisão que o cara montou em Manaus veio da onde? Da China. Veio de outros países, da Coreia, veio dos Estados Unidos. O cara chegou, aí vai montar algumas coisas que são produzidas aqui, os outros componentes. Aí ele chega e monta.
para produzir alguns produtos no Brasil, matéria-prima de fora. O trigo do teu pãozinho está indo de Argentina. E aí, se o dólar sobe, vai haver um efeito cascata. Ela influencia na inflação, influencia em outras coisas, influencia no combustível. E aí, meu amigo, vai. Aí aquela coisa, quando a merda estoura e o cara atinge o objetivo dele, ele atinge o objetivo dele. O objetivo dele ele já conseguiu. Que é o que? Ele dá aquele. É que nem, por exemplo, quando você vai acender a churrasqueira. Quando você vai acender churrasqueira, às vezes as pessoas não sabem, às vezes o carvão está úmido e todas as outras coisas, o que acontece? Que é um fato. Você não sabe, aí o que você faz? Porra, eu vou fazer o seguinte, eu vou despejar álcool nesse carvão e esse carvão vai pegar fogo. Já viram isso, né? Só pra concluir aqui, eu vou vazar porque 40 minutos da vida de vocês eu já acho que eu tô abusado demais. Abusado, prolixo demais, que eu não sei, coisinha mastigadinha, eu não sei. É um fato, galera, que eu não sei. Mas e aí? Tu vai conseguir manter o fogo? Não. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o fogo ali, mas não vai manter, não vai acender o carvão. Você vai só incendiar o carvão depois ele não vai manter. Tem que ser aquela coisa com óleo, com papel higiênico, com vento. Aí aos poucos o carvão acende. A economia é mais ou menos a mesma coisa. Se você jogar de uma vez, eu vou artificialmente fazer isso aqui não vai dar certo. Não vai, a economia vai um pouquinho para frente, aí você vai ter um monte de gente endividada, que aí volta no primeiro problema no começo do vídeo e vira essa merda. Vira essa merda por quê? Porque o cara ele foi responsável, ele só viu. Ele atingiu uma necessidade imediata da pessoa, sabe que a pessoa precisa das coisas para agora, que ela não pode esperar, que a vida dela passa rápido e ela nunca vai ter uma casa, um carro, vai sempre viver um pouco. E ele atende uma necessidade da pessoa e se a pessoa não der conta porque piorou a economia, ó. Mas o governo já conseguiu fazer, o Lula já conseguiu fazer sucessor, aumentar o poder dele, de influência dele, e foda-se você, ele já conseguiu o que ele queria, ele já tá velho mesmo, não vai durar muito mais tempo e ele já conseguiu atingir os objetivos dele, e você tomou no cu. E ainda vai ficar feliz ainda porque ele te deu uma coisinha que durou pouco na tua mão, porque ele não deu. E você vai ficar grato a ele. É a mesma coisa. Então, muito complicado, galera. A vida realmente é complicada, mas se você tiver discernimento com as coisas, você consegue, você consegue entender que realmente algumas coisas acontecem como tem que ser. Que realmente é complicado, porque daí não é culpa de uma coisa imediata, é uma coisa, um problema que começou lá atrás. E é isso. Essa é a conclusão do vídeo, que realmente se estende. Eu não sei fazer vídeo curto. Se a pessoa não tem paciência de chegar até aqui, o problema é dela. Assim, eu tô dando meu trabalho. Eu tô, assim, não é arrogância. Assim. As pessoas podem confundir muitas coisas, mas realmente eu tenho o direito de fazer conteúdo do jeito que eu acho melhor, mesmo que eu pague por esse caro de não ter a grande audiência, porque eu não fiz nada de nada. Isso aqui é do meu jeito. Mas é isso. Agradeço a quem tem toda a paciência, vamos é um guerreiro, filho, de estar aqui assistindo tudo, ou me ouvindo. Eu sou muito grato a você. Deus te abençoe, que te dê muita sabedoria, muito mais que eu tenho. Eu tenho muito que aprender. Então, valeu, até mais, até o próximo vídeo, se Deus quiser.